Eu sou Fabiano, sou engenheiro. Eu trabalhei quase 20 anos em empresas, né? Trabalhei tanto na área de logística como na área de planejamento financeiro, atendendo principalmente as áreas de operações dentro das empresas. Há alguns meses eu tenho trabalhado como consultor, professor, enfim, né? Acabei saindo do mundo corporativo. Eu saí no final da história, foi um desligamento mesmo, houve uma reestruturação dentro da empresa, né? Então, mas já era na verdade assim, já era se não fosse agora ia ser daqui a um ano, né? Então eu já tenho esse desejo há algum tempo de fazer alguma coisa mais voltada a algo ligado a um propósito, né? Algo que não só, assim, claro, a gente precisa trabalhar porque tem efetivamente contas para pagar, mas e se eu linkar exatamente essa questão de eu preciso gerar uma renda e também como uma coisa que me satisfaça como ser humano, como pessoa. Então, estou na busca de achar alguma coisa que tenha também um propósito como trabalho, né? Bom, minha formação é engenheiro, eu tenho mestrado em administração, eu tenho uma formação assim, acadêmica muito voltada mais à parte, vamos dizer assim, a parte material, a parte matemática, a parte financeira. Mas sempre me interessou a parte do ser humano, né? E isso começou muito, né, por um caminho talvez não tão tradicional. Eu comecei estudando astrologia, né? Que de certa forma é uma forma de primeiro me entender, né? Entender tudo aquilo que acontece aqui dentro, todas as contradições, tudo, a forma como eu ajo, a forma como eu penso, né? Então me ajudou muito a me entender e também entender como que o outro como se relacionar com o outro, como o outro também se manifesta, o que acontece também com o outro. Então isso me deu. E aí eu fui caminhando nesse sentido, fiz muitos cursos de autoconhecimento, cheguei a fazer curso de PNL, ultimamente tenho estudado muito a questão do Eneagrama, que são a questão dos tipos, enfim, mostra as diversas níveis, né, de desenvolvimento da pessoa, os diferentes níveis de consciência. Eu vim para a clínica há um ano, mas talvez esse desejo de vir para a clínica tenha mais de 10 anos, até antes da clínica existir. Porque eu lembro quando eu ia trabalhar de carro, e aí eu ligava o rádio, eu ouvia o Fabiano falando num programa que chamava Elas e Lucros, né? E eu gostava tudo daquilo, da conversa, exatamente, que assim, era o foco financeiro no ser humano, né? Então, trazia problemas das pessoas de verdade, e aí aí eu pensava, nossa, mas é muito legal isso, né? Mas eu acho que eu não consigo, porque, puxa, precisa saber muita coisa, e eu não sei nem por onde começar, né? Então eu acabei abandonando isso, fui fazer outras coisas, etc, etc. E aí, enfim, as coisas que vão acontecendo na vida, eu fui tendo outros interesses, fui buscando as outras coisas, e não sei por que em 2016 voltou isso, né? Até uma pessoa fez uma pergunta e eu consegui ajudar pela forma como eu gerencio o meu dinheiro, né? Então eu falei, puxa, você pode me ajudar nisso? Eu falei, pô, isso aqui é legal, né? Pô, deixa eu retomar aquela conversa, né? O que será que aconteceu depois, né? Que o programa do rádio acabou não tendo mais, sim, por uma série de razões. Também foi na época que eu mudei de cidade, enfim. Então, acabou se perdendo, né? Depois de 10 anos, eu fui encontrar o Fabiano pela internet. Procurei, primeiro eu digitei planejamento financeiro pessoal, depois eu lembrei do Fabiano, eu procurei, aí eu vi que tinha outros cursos e tal. E aí, como eu lembrava exatamente da forma como ele fazia, eu gostei também da abordagem que ele colocava, porque assim, cursos para planejamento financeiro tem vários por aí, né? Só que a abordagem dele me chamou a atenção, né? A abordagem, a gente fala, puxa, eu tenho um foco no ser humano, etc. Que no final da história, é claro que é importante você ter a técnica, você saber exatamente a matemática. No final da história, a gente está falando de finanças, não tem como fugir da questão numérica. Mas o que ele apresenta puxa, o foco é o ser humano. Eu preciso primeiro entender o que está acontecendo ali para depois trazer a recomendação correta, né? Então, a clínica financeira ajuda a gente a mudar a forma como a gente enxerga o planejamento financeiro. Porque, de certa forma, o que é o mais natural, quando a gente fala de finanças, a gente naturalmente pensa em números. E não tem como pensar. A gente olha para investimentos, puxa, investimentos eu preciso fazer cálculos, eu preciso buscar uma outra rentabilidade. Mas, na hora que a gente começa a pensar, a gente vê que os números eles começam a ter algumas limitações. E no final da história a gente pensa o seguinte, puxa, mas por que eu escolho A ou eu escolho B? Qualquer uma das duas alternativas, matematicamente, ela é viável. Por que a gente escolhe de formas diferentes? Então, tem coisas que acontecem, tem motivações que precisam ser colocadas na mesa, né? Elas precisam fazer parte do plano. Então, uma vez que eu identifiquei essas modificações,
e fica mais fácil, esses desejos, essas aspirações, fica mais fácil a montagem do plano. E ele é mais... Porque tudo aquilo que, de certa forma, ele é imposto é mais difícil de ser feito. Se eu encontro uma motivação, fica mais fácil de realizar. Porque quando a gente fala de planejamento, no final da história, a gente fala de... o planejamento significa eu abrir mão de alguma coisa para ter uma outra coisa no outro momento futuro. E para a gente, para o ser humano, isso é complicado. Por que eu vou abrir mão do negócio agora para ter um benefício que eu nem sei quando vai ser e o que vai ser? Então, isso é um pouco difícil, né? Então, entendendo o porquê, ou seja, como tornar esse processo menos sofrido, eu acho que facilita, né, a chegar no objetivo. Eu acredito que o lado humano é o principal diferencial, porque os outros programas que eu conheço, que eu trazem assim, mais uma abordagem sobre as técnicas financeiras, mas teoricamente eu não preciso desses programas para conseguir obter isso, porque no final da história, se eu sentar, eu vou estudar, eu posso achar outros lugares, né? Agora, o modelo que você tem, lógico, a teoria, a técnica, a matemática financeira e conceitos financeiros. Tem tem algumas técnicas de como você conversa, de como você aborda, como você coloca o tema, que também é a combinação dessas duas variáveis, mais a questão de fazer atendimentos constantemente, faz com que a gente consiga atingir resultados que normalmente a gente não atingiria. Assim, tem gente que vem esperando uma resposta simples. Eu quero saber isso. Mas se você consegue ultrapassar uma determinada barreira, você vê que na verdade a pergunta dela não é aquela, é uma outra. E aí você trata essa outra pergunta. Então, a relação com os professores aqui da casa é uma relação de bastante abertura, bastante transparência. Acho que talvez a principal palavra é uma relação de muita troca. Não tem certo nem errado, né? Tem muito... Cara, eu estou te trazendo este conceito. O que você acha disso? Conheço, não conheço, mas conheço um outro que pode te ajudar. Isso aqui eu não sei, mas tem um especialista, posso te apresentar, posso trazer ele para cá, colocar vocês em contato. Puxa, podemos fazer alguma coisa junto. Então tem uma troca muito grande e uma abertura muito grande de colocar as ideias e também de contribuição dos colegas. Então a gente joga as ideias, os colegas também contribuem como se fosse um negócio para eles. Se eu tivesse que convidar alguma pessoa para vir para cá, eu certamente seria por uma questão de como trazer um diferente olhar, um diferente foco sobre um assunto que todo mundo precisa, muita gente precisa de ajuda, mas nem todo mundo sabe como abordar o tema. Tem muita coisa por aí que tratam os problemas das pessoas como um mesmo problema, então apresenta uma solução que é única. Talvez não exista uma solução única para todas as pessoas, o que existe são soluções em função de cada indivíduo. Então, e aí nosso papel como planejador financeiro, de quem quer ser um planejador financeiro, é tentar entender essas necessidades, essas demandas e oferecer um serviço, oferecer alguns conselhos, algumas orientações que vão de acordo com aquilo que a pessoa está buscando e aquilo que ela precisa. Então, eu venho para cá porque aqui é um lugar que vai fazer uma transformação não só com relação à forma como você olha as finanças, mas sim com a forma como você olha o outro ser humano, né? A forma como você vê, de certa forma você também consegue se ver nos próprios trabalhos, né? Você vê coisas, você acaba descobrindo até coisas sobre você que você não imaginava, vendo o outro, as dúvidas do outro, os problemas, e aí você fala, puxa, mas o que eu faria se fosse ele? Ou, puxa, eu já vivi isso e eu não consegui sair disso, como é que eu faço? E muitas vezes aí a gente encontra como um bloqueio, alguma coisa que também não consegue fazer a gente andar. Eu acredito que vir para cá seria conhecer novos caminhos para si e ajudar a outros também a experimentar outros caminhos.